Mateus nunca soube o que era dormir no escuro por falta de energia elétrica. Ele dormia no escuro por escolha, porque a vela precisava durar a semana. O que ninguém imaginava, ao ver aquele menino de uniforme puído sentado no fundo da sala, era que ele escrevia com a precisão de quem já viveu 1000 vidas, mesmo tendo só 13 anos. Mas será que alguém como ele pode ser levado a sério? Será que, no meio de tantos alunos com futuro, alguém prestaria atenção em um garoto que passa o recreio catando tampinhas para vender no ferro velho? A resposta, ainda que desconfortável, é não, não prestam. E é aí que começa a ferida. Porque quando a dor é ignorada, ela não desaparece. Ela cresce em silêncio. Mateus acordava às 5. Não porque fosse estudioso, mas porque precisava ajudar o pai a separar o papelão antes do caminhão do lixo passar. Tinha mãos pequenas, mas já marcadas de calo. Na escola, passava despercebido. Nem os professores sabiam direito seu nome. Era aquele do fundão, o que sempre entregava as tarefas em folhas amassadas, o que não participava das gincanas porque não tinha traje adequado. Seu silêncio não era timidez, era medo de ser motivo de piada. Naquela semana, a professora de português faltou, e quem assumiu a turma foi o professor Sérgio. Elegante, de relógio dourado no pulso e ar de quem falava com autoridade, ele não gostava de coitadismo em sala de aula. Disse isso com todas as letras. Nada de dramas, escrevam sobre um tema real, o que vocês querem ser quando crescer. O pedido parecia simples. Mas para Mateus, soou como uma provocação. Porque ele não queria ser quando crescer, ele queria chegar até lá vivo. Naquela noite, depois de mais uma janta com pão amanhecido e água com açúcar, Mateus pegou uma folha de caderno, sentou no chão de cimento batido e escreveu com a alma. Não usou metáforas. Não usou pontos de exclamação. Só a verdade. E no topo da folha, colocou o título: O dia em que comi lixo para não morrer de fome. Na manhã seguinte, a sala cheirava a café e papel novo. Professor Sérgio entrou como sempre, terno engomado, perfume forte e passos marcados. Carregava uma pasta de couro sob o braço, onde estavam todas as redações. Fez questão de jogá-la sobre a mesa com um estalo seco, como quem bate o martelo. E antes mesmo de chamar qualquer aluno, já disparou. Alguns aqui acham que escrever é fazer drama barato. Não é novela, meus caros. É redação escolar. E aqui, levamos isso a sério. Mateus nem levantou o rosto. Sentiu o estômago embrulhar, como se já soubesse que algo vinha em sua direção. O professor começou a ler as redações em voz alta, escolhendo as que achava dignas de exemplo. Um escreveu que queria ser médico. Outro, astronauta. Uma menina falou sobre abrir uma ONG. Quando chegou a vez da folha de Mateus, houve uma pausa. Curta, mas carregada. Sérgio segurou a folha como se tivesse pego algo sujo. E aqui temos. Bom, isso aqui, disse, erguendo a folha de Mateus no ar, o título é O dia em que comi lixo para não morrer de fome. Parece piada, né? Alguns riram. Outros se entreolharam, desconfortáveis. Vamos ver o que nosso pequeno Dostoiévski de chinelo tem a nos dizer. E então ele leu. Em voz alta. Com entonação de deboche. Cada palavra, cada frase, era lida como se fosse uma caricatura. Ele imitava até o tom sofrido do texto. Inventava pausas, mexia os ombros, ria de trechos sérios. Quando terminou, dobrou a folha com desdém. Isso, meus caros, não é uma redação. É uma tentativa desesperada de chamar atenção. E escrever não é isso. Escrever é técnica, estrutura, clareza. Não miséria emocional. Mateus ficou imóvel. Nem sequer piscava. Um silêncio estranho pairava na sala. Até os que costumavam rir estavam quietos. O riso tinha secado rápido. Porque, mesmo sem querer admitir, havia algo naquela folha, algo que doía até em quem não conhecia sua realidade. Aliás, continuou o professor, já que o autor resolveu expor esse tipo de conteúdo, vamos aproveitar para discutir por que esse tipo de escrita não serve para um vestibular sério. A aula virou um estudo de caso. Mateus foi desmembrado como exemplo do que não se fazer. Suas palavras, viradas do avesso. Sua dor, tratada como exercício didático. Ele não foi expulso da sala. Foi apagado dentro dela. Depois do sinal, ele não saiu com os outros. Esperou todos irem. Só levantou quando o corredor já estava vazio.
A folha da sua redação ainda estava na mesa do professor, amassada num canto. Ele a pegou de volta, alisou como quem tenta salvar algo afogado. E saiu sem olhar para ninguém. Na sala dos professores, Sérgio comentava o episódio com ar de superioridade. Esses meninos acham que podem emocionar banca de vestibular com historinha de favela. Eu já vi muito disso. Se a gente não cortar agora, eles acham que escrever é chorar no papel. Ninguém respondeu. Alguns fingiam procurar algo na mochila. Outros se concentravam no celular. A coordenadora pedagógica, Sandra, ouviu tudo. Tinha anos de experiência, já havia visto professores bons e ruins passarem por ali. Mas algo naquela fala lhe apertou o peito. E o nome do menino? Mateus. Parecia familiar. Ela pediu ao auxiliar da secretaria que localizasse a redação. Queria ler com calma. Quando pegou a folha nas mãos, notou que estava amassada e com uma dobra quase rasgando o canto inferior. Mas as palavras estavam lá, intactas. E, ao ler, algo dentro dela quebrou. Mateus descrevia o dia em que, aos 9 anos, revirou uma lixeira atrás da padaria. O pai estava com febre, a geladeira vazia, e ele lembrava que, certa vez, o padeiro jogará fora pães duros. Naquele dia, achou um saco plástico com restos de comida misturados. E comeu. Sem pensar. Sem culpa. Só fome. O texto não pedia dó. Não reclamava. Apenas contava. Sandra dobrou a folha devagar. Olhou pela janela. E naquele momento entendeu que algo precisava ser feito. Não por caridade, mas por justiça. Enquanto isso, Mateus caminhava para casa arrastando chinelos. No caminho, passou por um grupo de alunos que riam alto, talvez de alguma piada, talvez dele. Não importava. O mundo não o escutava mesmo. Mas naquela noite, pela primeira vez, algo dentro dele disse que talvez a dor que ele escreveu tivesse chegado a alguém. Nem que fosse só uma pessoa. E às vezes, basta uma. Sandra passou aquela noite em claro. Reler a redação de Mateus mexeu com lembranças que ela pensava ter enterrado. Cresceu em um bairro muito parecido com o do menino. Também já teve que fingir que não estava com fome. Só não escreveu sobre isso porque ninguém nunca pediu. Talvez por isso, o texto dele lhe parecia tão necessário. Na manhã seguinte, antes mesmo da primeira aula começar, ela foi até a direção. Pediu autorização para apresentar aquela redação durante a reunião pedagógica que aconteceria no fim da semana. A diretora, uma mulher prática, inicialmente hesitou. Mas cedeu ao ver o olhar de Sandra. Havia urgência ali. Enquanto isso, Mateus seguia com sua rotina. Saía cedo, ajudava o pai no ponto de reciclagem e depois ia para a escola. Fingiu que nada tinha acontecido. No fundo, sentia que algo tinha mudado, mas não sabia dizer o que. Do outro lado da cidade, num apartamento forrado de livros, Clara Duarte, escritora premiada e colunista de um portal literário, lia e-mails recebidos por seus leitores. Entre propagandas e mensagens de fãs, um título a chamou a atenção: Redação de aluno da rede pública causa revolta em professora. A coordenadora Sandra, movida por um impulso que ela mesma não soube explicar, tinha enviado o texto junto com um pequeno desabafo. Sem assinatura, sem pedir nada em troca. Só queria que alguém com voz maior soubesse que aquilo existia. Clara leu o texto em silêncio. Depois releu. Foi tomada por uma sensação estranha, como se tivesse voltado à infância, onde ela mesma fora silenciada tantas vezes. Sabia que aquele texto era cru, sem técnica, mas era isso que o tornava tão potente. Era a palavra escrita sangrando verdade. Na semana seguinte, Clara publicou um artigo com o título: Escrevo, logo resisto. A redação que me fez chorar. Não mencionou nomes. Apenas falou do menino anônimo que, aos 13 anos, escrevia como quem rasgava o próprio peito. A internet reagiu. Compartilhamentos se espalharam. Comentários emocionados se multiplicaram. Educadores, escritores, jornalistas. Todos queriam saber quem era o autor daquele texto. Na escola, a diretora chamou Sandra para conversar. Esse alvoroço. Você tem algo a ver com isso? Sandra hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça. Eu não podia deixar aquilo morrer numa gaveta. A diretora suspirou. Sabia que o assunto sairia do controle. Ou talvez já tivesse saído. Na sala de aula, o professor Sérgio fingia que nada havia acontecido.
Ignorava os sussurros, os olhares curiosos dos alunos. Até que um recado chegou à escola. Clara Duarte queria conhecer o autor da redação. Na mesma tarde, Mateus foi chamado à sala da coordenação. Sentou na cadeira com os ombros encolhidos, como quem espera uma bronca. Mas quando viu o sorriso no rosto de Sandra, franziu a testa. Mateus, alguém leu sua redação. E gostou muito. Muito mesmo. Ele não entendeu de imediato. Achou que era algum tipo de pegadinha. Quando ouviu o nome de Clara Duarte, arregalou os olhos. A escritora? Sandra assentiu. Ela quer te conhecer. E quer publicar seu texto em uma antologia sobre resistência. Mateus não soube o que dizer. A primeira coisa que pensou foi: o professor vai me expulsar. Mas o que disse foi: mas, é sério. Na semana seguinte, a escola parou. Clara Duarte foi até lá. Não como celebridade, mas como alguém que queria ouvir. E foi isso que ela fez. Ouviu Mateus, olhou nos olhos dele, disse que palavras são armas. E que ele já tinha uma em mãos. Quando Clara se encontrou com os professores, fez questão de cumprimentar Sérgio. Ele tentou manter a postura, mas por dentro estava desconcertado. Nunca imaginou que um texto que ridicularizou diante da turma ganharia aquele peso. Foi você quem corrigiu a redação do Mateus? Perguntou ela, num tom leve, mas com os olhos firmes. Sérgio confirmou com um sorriso sem graça. Bom, espero que agora o senhor entenda o que é literatura. Às vezes ela vem rasgada, suja de verdade. E mesmo assim, é bela. Nos dias que seguiram, Mateus foi entrevistado por um pequeno canal de educação. A matéria viralizou. Ganhou uma bolsa para um curso de escrita. Foi convidado para participar de rodas de leitura. Mas nada disso parecia mudar quem ele era. Continuava indo ao ferro velho com o pai. Continuava andando de chinelo. A diferença é que, agora, ele sabia, sua voz tinha valor. E escrever deixou de ser uma fuga. Passou a ser uma forma de ficar. O nome de Mateus já circulava por cantos que ele nunca imaginou alcançar. Mas nada disso se refletia na sua rotina. Ainda acordava cedo, ainda carregava sacos pesados, ainda cuidava do pai como podia. O que mudará era algo mais difícil de enxergar. Pela primeira vez, as pessoas olhavam para ele como se ele existisse. Clara Duarte manteve contato. Não apenas como escritora, mas como alguém que se sentiu responsável por dar suporte ao garoto que, mesmo diante de tanto, teve coragem de escrever o que muitos preferem esconder. A antologia que ela organizava foi finalizada em tempo recorde. No dia do lançamento, o nome de Mateus apareceu entre os autores. A editora quis conhecê-lo. Algumas escolas pediram permissão para trabalhar seu texto em sala de aula. A coordenadora Sandra chorou ao ver tudo isso acontecer. Não por orgulho, mas por alívio. Sentia que, pela primeira vez em anos, algo certo estava sendo feito. Na escola, o clima mudou. Alguns alunos que antes nem sabiam o nome dele passaram a cumprimentá-lo. Outros, mais falsos, tentavam se aproximar como se sempre tivessem sido amigos. Mateus não se deixava levar. Ficava na dele. Sabia que o respeito verdadeiro não nascia do aplauso, mas da escuta. Já o professor Sérgio estava diferente. Não demonstrava, mas havia algo quebrado em sua postura. Já não fazia tantas piadas. Não zombava mais dos erros dos alunos. Passava direto pelos corredores, como se evitasse o contato visual. Teve que engolir em silêncio a fama repentina do menino que ele desdenhou em público. Tentou até justificar, dizendo que estava ensinando a turma a ter senso crítico, mas ninguém comprava aquela desculpa. Poucos dias depois do lançamento da antologia, a diretora convocou uma reunião com a equipe. Entre os assuntos, uma decisão inesperada: o professor Sérgio seria transferido. Oficialmente, era por necessidade de realocação. Mas todos sabiam o real motivo. Mateus soube da notícia por um colega. Não comemorou. Apenas respirou fundo. Não sentia vingança. Sentia justiça. E isso era suficiente. Na semana seguinte, uma produtora independente entrou em contato com Clara. Queriam transformar a história de Mateus em um curta-metragem. A proposta era clara: manter a essência, sem enfeitar, sem suavizar. Clara pediu autorização ao menino. Ele hesitou. Não sei se quero que as pessoas vejam minha vida daquele jeito. Ela se aproximou com cuidado.
As pessoas já veem, Mateus. Mas o problema é que não enxergam. Agora, elas vão. Ele aceitou. Não por vaidade, mas porque entendeu que sua história podia abrir portas para outros como ele. E isso importava. Enquanto o curta estava sendo produzido, algo inesperado aconteceu. Um empresário do ramo editorial, conhecido por seu envolvimento com projetos sociais, decidiu oferecer uma bolsa de estudos integral em um dos melhores colégios particulares da cidade. A proposta chegou por meio da escola pública, com todos os papéis e termos formais. Mateus leu tudo com calma. Depois olhou para o pai, que tossia deitado na rede improvisada da sala. E o senhor? Eu tô velho, filho. Você tem que ir. Ele topou, com uma condição, que pudesse continuar ajudando nas manhãs de sábado. Não queria esquecer de onde veio. Nem quem ainda estava lá. No novo colégio, tudo era diferente. Uniformes limpos, carteiras modernas, ar-condicionado. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Um silêncio que não vinha da indiferença, mas da paz. Ali, ninguém ria de sua roupa. Ninguém questionava o jeito como ele falava. Pelo menos não de forma cruel. No primeiro trabalho de redação, o tema era livre. Ele escreveu um texto simples. Título: Meu pai é meu herói e meu carrinho de papelão, meu trono. O professor daquela turma leu em silêncio, depois pediu permissão para compartilhar com os demais alunos. Ninguém riu. Alguns choraram. Na saída, uma menina o alcançou no portão. Você que escreveu aquele texto? Fui eu. Eu queria te agradecer. Meu pai também é catador. Mas eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Hoje eu tive. Mateus sorriu. E, pela primeira vez, sentiu que escrever não era só desabafo. Era ponte. Os meses passaram, e o nome de Mateus se firmou como de um jovem escritor promissor. Ganhou destaque em feiras literárias, foi convidado para debates sobre educação pública, e viu sua história se tornar parte de discussões importantes em salas de aula do país inteiro. O curta-metragem foi exibido em um festival e aplaudido de pé. Ele estava onde jamais sonhara estar. Mas mesmo com tudo acontecendo, não se deixava enganar. O mundo seguia desigual. E nem todos tinham a mesma sorte. Mateus continuava morando na mesma casa, com o mesmo teto de zinco que estalava nas madrugadas frias. Continuava ajudando o pai aos sábados e visitando a escola pública quando podia. A diretora, Sandra, o recebia como a uma visita querida. Professores novos o cumprimentavam com admiração. Muitos alunos viam nele um exemplo, embora Mateus evitasse esse rótulo. Dizia que era só um menino que escreveu o que doía. Certo dia, já no final do semestre, Clara Duarte o ligou com uma proposta inusitada. Um congresso sobre literatura e desigualdade social seria realizado na capital, e ela queria que Mateus fosse o palestrante principal. Mais do que isso, queria que ele escrevesse um novo texto, uma continuação da redação que mudou sua vida. Um desfecho. Pode ser qualquer coisa. Um poema, uma carta, um relato. Mas tem que vir de você. Mateus passou noites pensando. Rascunhava, apagava, começava de novo. Sentia que não queria repetir o que já havia dito. Precisava tocar em algo que ainda estava preso dentro dele. Foi numa tarde abafada que a resposta chegou. Ele voltava da feira com o pai, sacolas nas mãos, quando viu um homem parado na calçada da escola pública. Usava roupa simples, mas o porte era conhecido. O professor Sérgio. Os olhos, antes orgulhosos, agora pareciam menores. Ele olhava para o portão como quem olha para uma lembrança que já não reconhece. Mateus parou a alguns passos. Pensou em virar e seguir. Mas ficou ali. Sérgio viu. Ficou visivelmente sem jeito. Mateus, disse, com a voz embargada, eu soube de tudo. Do livro, da escola nova, da entrevista, do filme. Você merece. Mateus assentiu em silêncio. Sérgio hesitou, procurando palavras. Eu errei. E queria te pedir desculpas. Eu não enxerguei você. Mateus ficou parado. Não havia raiva em seu olhar. Também não havia pressa. Parecia que estava esperando ouvir aquilo há tempos, mas não pelo pedido em si, e sim por ele próprio entender o que faria com aquilo. Eu não escrevi tudo aquilo para te provar nada. Eu escrevi porque precisava. Você só foi a parte visível do problema. Sérgio abaixou os olhos. Eu fui pior do que isso.
E tenho pensado muito no que fiz. Mateus olhou para o velho prédio da escola. As janelas sujas, as paredes descascadas, a quadra rachada. Depois olhou para o homem à sua frente. Eu te perdoo. Mas não por você. Por mim. Sérgio pareceu confuso. Carregar ódio cansa, continuou Mateus, e eu já carrego peso demais na vida. O ex-professor agradeceu com um aceno tímido. Não insistiu em conversar. Apenas se afastou devagar, como alguém que finalmente entendeu que nem tudo volta ao que era. E que às vezes, ser perdoado não é o mesmo que ser redimido. Na semana do congresso, Mateus subiu ao palco vestindo uma camisa simples e os mesmos tênis gastos de sempre. Quando a plateia se calou, ele pegou o microfone e abriu uma folha nova. Meu nome é Mateus. E eu não escrevo para ser aplaudido. Eu escrevo para lembrar que minha dor nunca foi ficção. Fez uma pausa. Hoje me pediram uma continuação da minha primeira redação. Mas não tem continuação. Tem escolha. E eu escolhi não me calar. Escolhi que minha dor não seria minha prisão, mas meu impulso. Olhou para o público. Alguns choravam. Outros apenas ouviam, em silêncio absoluto. Escrever foi o que me salvou do silêncio. Mas ouvir é o que pode salvar muitos outros. Terminou assim. Sem efeito. Sem frase de impacto. Só verdade. Na volta para casa, sentou-se no ônibus ao lado do pai. Encostou a cabeça no vidro e viu a cidade passando devagar. Pensou em tudo o que viverá. Pensou que talvez, um dia, outro garoto escreveria uma história parecida. E se isso acontecesse, ele esperava que houvesse alguém ali, pronto para ouvir. E talvez, dessa vez, o mundo escutasse antes da dor virar grito no papel. Se essa história te tocou de alguma forma, imagina quantas outras ainda precisam ser ouvidas. Se inscreve no canal para continuar escutando vozes que quase ninguém deixa falar.